Olá, eu sou Karine Shimori, psicóloga junguiana, e esse é o quadro Mulheres que Inspiram Ação. Eu vou trazer uma história incrível de uma mulher mais incrível ainda, para que a gente possa se inspirar e se motivar nessa história. Se você não quiser perder mais nenhuma história, se inscreve no canal e aperta o botão de notificação, tá bom? Bora começar? Hoje eu vou contar a história da Carla, que é uma mulher incrível e que quis contar a história dela de ser mãe de uma criança especial. A Carla, ela é uma mulher branca de nível socioeconômico médio. Quero fazer essa contextualização porque é importante a gente saber de onde essa mulher ela parte, que condições de vida que ela tem. Porque nós somos todas mulheres sim, mas não somos iguais, entende? Então, uma mulher branca no nível socioeconômico médio tem uma vivência, tem uma vida que é diferente de uma mulher branca com nível socioeconômico baixo, que é diferente de uma mulher negra com nível socioeconômico alto, ou de uma mulher negra periférica, ou de uma mulher amarela com nível socioeconômico alto, ou de outra mulher amarela com nível socioeconômico baixo. Então, quer dizer que a gente sempre parte de algum lugar e que essas condições em que a mulher se encontra trazem experiências diferentes. Então, saber dessas condições da Carla nos mostra, né, que ela teve oportunidade de fazer uma faculdade, que muito provavelmente essa condição ajudou para que ela tivesse mais informações, que ela tivesse profissionais que pudessem ajudá-la no tratamento com o Bruninho, que é o filho dela, que também ajudou ela a fazer escolhas nas escolas. Ela pôde escolher, ela tem uma condição socioeconômica que faz com que ela possa escolher a escola do filho dela. Eu estou fazendo assim porque, na verdade, ela tem condições econômicas para escolher, mas ela não pôde escolher tanto assim, vocês vão ver na história dela, tá bom? O que eu só quis colocar e pontuar aqui é que nós somos mulheres, mas temos condições diferentes e que isso traça vidas diferentes. E a gente precisa saber de onde que essa mulher está partindo. Eu vou ler a história e depois eu vou fazer uma pequena análise da psicologia junguiana a partir da história, tá bom? Eu vou começar a ler. Escolhi o tema sobre ser mãe e isso envolve muitas coisas. Quando eu decidi, queríamos o positivo no primeiro ato sexual, mas não foi o que ocorreu. E desde a primeira frustração do negativo vieram não sei mais quantos. Todas as pessoas do planeta resolvem ser mães e o meu positivo ele nunca chegava. Eu comecei a me perguntar se eu realmente merecia ser mãe, afinal não vinha. Quando completamos um ano de tentativa, fomos procurar um médico e eu fazia inúmeros exames dolorosos e frustrantes, até que veio a bomba depois de 3 anos de exames. Isso mesmo que você escutou, 3 anos. E eu tinha endometriose. Que doença é essa, meu Deus? A doença mais chata e incapacitante para uma mulher que quer engravidar. Um misto de sensações tomou conta de mim. O que fiz foi ir para os especialistas e todos eram categóricos. Você não pode engravidar de maneira natural. E para fazer o tratamento da gravidez, você precisa passar por uma cirurgia. Eu, ok. Mas eu não ia fazer tratamento para engravidar porque eu já estava obesa. E ia piorar minha situação de obesidade por conta dos hormônios e eu não aguentaria passar por tratamentos dolorosos. E ainda que mesmo assim, fazendo o tratamento, e se o positivo ainda não viesse? Com tudo isso, veio a frustração de não ser mãe e não me sentir mais mulher. Veio a depressão e com ela a obesidade piorou. Enfim, depois de 5 anos, consegui marcar minha cirurgia e tinha que tirar o útero. Aí veio o choque. Eu queria ser mãe. Eu queria amar uma pessoa como se o meu coração tivesse saído para fora do peito. Era isso que eu escutava. Então, aí eu decidi adotar e resolvi falar sobre adoção. Cara, eu escutei tantas coisas bizarras, do tipo que você vai se arrepender, você isso, você aquilo, um tema que podemos falar depois, e muito para quebrar esse tabu maluco. Então, com tanta falação, eu resolvi dar um tempo de adoção. Então, eu me foquei em mim e na minha pessoa. Fui marcar a cirurgia e o que aconteceu? O convênio demorou a marcar
E lá se foi mais um ano, e com isso, mais frustração, depressão e dores tomando conta do meu corpo. Depois de um ano, a cirurgia foi marcada e acreditem, um mês antes de fazer a cirurgia, comecei a sentir que tudo rodava. E aí o meu marido disse, você tá grávida? Eu disse, fala sério, eu fiz um teste de gravidez por mês por todos esses anos e sempre deu negativo. Fala sério, mas fui comprar o teste e não acreditei, deu positivo. Claro que dentro daquele banheiro eu pensei, tá errado. E eu tinha um médico para marcado no dia seguinte e depois de muitos pontapés no meu pé para falar pro médico, que o teste tinha dado positivo, o médico disse, parabéns mamãe. Depois de 6 anos da minha decisão em ser mãe, e pelo menos 5 acreditando que nunca seria, mas que queria tanto, eu vi que estava grávida. Cara, eu tinha escutado mamãe? Oi? São mais de 5 anos e o quê? Oi? Mamãe, não pode ser. Agora vamos começar o pré-natal. Essa gravidez não será fácil, afinal você engravidou sem poder engravidar. E o seu útero não está preparado para receber esse bebê. E realmente a gravidez não foi nada fácil. E eu não passava nem a mão na barriga. Vai que eu não conseguisse segurar esse bebê. E nas 28 semanas de gestação veio ao mundo o Bruno da Fonseca Macri, com 1,5 kg e 40 centímetros. Cara, que choque. Como assim esse bebê já nasceu? Eu pensava que não podia me apegar a ele. Vai que ele não sobrevive. Mas o Bruno, ele foi tão guerreiro e sobreviveu graças a infinitas orações e a misericórdia que Deus teve com a minha pessoa. Eu era mamãe. Eu não acreditava ver aquela incubadora e saber que sim, havíamos vencido a medicina. Que tudo. Eu sou mãe. Daí, depois de 9 meses quase perdendo meu filho para crises convulsivas nas quais eu nem sabia que ele tinha, também acabei descobrindo que meu filho seria uma criança especial. Eu pensei, claro que ele é especial, é meu filho. Mas essa é uma maneira carinhosa de dizer, o seu filho é portador de necessidade especial. E eu ingressei num mundo chamado Mães Especiais. Um mundo onde tudo é diferente, mas de uma imensidão sem tamanho. Hoje eu sei o que é aprender a falar, a comer, a respirar. Resumindo, um mundo onde tudo é muito intenso, mas cheio de amor. Ah, e lembra da minha emoção de escutar parabéns, mamãe? Eu apenas escutei da boca do meu filho com quase 4 anos. Eu escutar o mamãe, o coração acelera até hoje, porque eu sei o quanto foi uma luta para escutar esse mamãe, desde a concepção. Ser mãe foi a melhor escolha da minha vida. Ser mãe especial foi o presente que Deus me deu. Como assim, Deus? É Deus, sim, porque Ele sabe de todas as coisas e ter o Bruno na minha vida é tão gratificante de um aprendizado maravilhoso. Mas doloroso também. Afinal, ter uma criança especial num país em que não há quase nenhuma inclusão é bem dolorido. Eu vivo num mundo paralelo, com as mães especiais e o mundo das mães. Parece maluco, falar isso, mas é exatamente assim que eu sinto. Nós, mães especiais, entendemos o sofrimento e a alegria uma da outra. As mães normais, as coisas para elas são naturais. A parte de procurar a escola foi a mais difícil da minha vida. Receber o diagnóstico do Bruno não foi tão difícil como ir atrás de uma escola. Nessa procura, eu soube a real exclusão que vivemos no Brasil. Eu te confesso que achava um certo exagero quando escutava algumas mães falando dessa dificuldade. Mas chegou a minha vez e foi tão cruel e tão dolorido e tão desgastante e tão tudo. Quando eu decidi colocar o Bruno na escola, ele tinha 2 anos e todos foram contra, pela pouca imunidade dele, por ele nem sustentar a cabeça e por aí vai. Eu fui em uma escola que me disse, o seu filho não terá imunidade suficiente para frequentar. E o que a gente vai fazer quando ele tiver um resfriado? E pneumonia? E eu, oi? E foi exatamente assim. Decidi colocar o Bruno quando ele tivesse para fazer 3. E aí começou a minha saga, frustrações e tudo mais. Eu acho que visitei todas as escolas do meu bairro. Eu era muito bem recebida até dizer que o meu filho tinha deficiência. Eu já começava a escutar. Ah, mãe, por que não disse que o seu filho tem deficiência?
e comecei a escutar de diversas escolas. Ah, nós não estamos preparados, nós não temos rampa para cadeirante, nem temos como fazer. Ah, nós não estamos preparados. Não, não cuidamos de criança débil mental. Aqui a escola enfatiza passar no vestibular, em uma federal, sabe, mãe? Mãe, ele é especial. Coloca ele em uma escola especial. Vai por mim. Mãe, desculpa, já temos inclusão na escola. Estamos no nosso limite. Mãe, ele usa fralda? Ah, não. Não tem ninguém para trocar ele. Enfim, inúmeras desculpas que machucam e muito toda uma família. Nessa hora, eu realmente soube o que é ter um filho com necessidade especial e entendi o porquê muitas mães ficam com seus filhos dentro de casa. Eu escutava, põe na pública e você será melhor assessorada e não vai pagar. Eu pensava, como assim põe na pública? E pronto, pelo menos eu não gasto? Eu tenho direito como cidadã de matricular o meu filho na escola onde eu quiser. Ha, 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 ha. Que engano meu. Na grande realidade, as escolas particulares não aceitam e pronto. Nas públicas eu não posso dizer se tem ou não tem suporte, porque o meu filho ainda não estudou no colégio público. O meu maior medo na escola pública é a quantidade de alunos e eu não sei se o meu filho irá saber sobreviver. Afinal, ele, como assistente e poucos alunos em sala, ele já caiu da cadeira e foi chutado na cabeça. Coisa de criança. Para mim, como mãe, doeu muito ter uma criança e simplesmente não conseguir matriculá-lo na escola. Meu Deus, ele é uma criança com todos os direitos iguais às outras e por que eu recebo tantos nãos? Depois de inúmeras escolas, eu fui na última, literalmente a última, porque como ele não estava na idade de obrigatoriedade escolar, eu pensei, desisto. Eu já estava desgastada emocionalmente e todos diziam que ele era muito novo. Eu fui conhecer a escola sem pretensão nenhuma. E fui super mega bem recebida. Eu tenho muita gratidão. A coordenadora ainda me disse, por que você não trouxe o Bruno? Porque a gente já poderia ter conhecido ele. Eu já estava tão desgastada que levei só alguém comigo, sabe? Aquele apoio moral, porque eu saí de muitas escolas e chorava que nem louca dentro do carro. Dói muito escutar que o seu filho não é aceito. Essa escola foi totalmente diferente. Até as perguntas do diagnóstico dele, o que ele já sabia fazer, e foram super sinceros. Olha, não temos acessibilidade, como você vê. E eu pensava, isso não é problema para minha pessoa aqui não, e sim para vocês que vão ter que carregá-lo. Eu saí de lá pensando que tinha alguma coisa errada. Eles aceitaram o Bruno? Olha a que ponto se chega uma pessoa que escuta tantos nãos. E o matriculamos. Foram os 3 anos mais mágicos da minha vida e da vida do Bruno. Lá ele fez amigos, aprendeu a falar, eu escutei o primeiro mamãe e eu serei eternamente grata às mães, alunos, professoras e direção. Aí, na escola, eu percebi que não é apenas matricular, e sim há todo um trabalho escolar, familiar, para que a criança aprenda o conteúdo ensinado. E vi o quanto as escolas não estão preparadas para o diferente, o quanto não sabem o que é adaptação curricular e bora arregaçar as mangas e saber as dificuldades e ir atrás do melhor para o meu filho. E em conjunto, escola, terapeutas e família, ir atrás de tudo. A essa escola eu tenho eterna gratidão e nunca terei palavras para agradecer tudo o que fizeram. Mas sabe, o mundo mágico que vivíamos iria acabar. Era só até o pré e a minha saga das escolas retornou. A situação foi bem mais difícil, porque eu sabia que se a gente trabalhar, dá pra gente ter um bom resultado, mas parece que as escolas não querem é ter trabalho. Procurei uma escola que tinha o mesmo método que a anterior e de cara fui excluída. Afinal, a escola preserva passar no vestibular, tá, mãe? Essa segunda fase de procurar escola foi muito difícil. Eu descontei na comida e engordei muito, porque eu já sabia o que era o Bruno estar numa. Fui em escolas das mais renomadas até as mais simples, mas não procurei as públicas, porque eu, como disse, eu tenho medo da quantidade de alunos. Depois de inúmeros nãos, choros, denúncia na Secretaria da Educação, eu encontrei a escola do Bruno
e confesso que estou muito feliz. E claro que temos o trabalho dos terapeutas, escola e família, mas isso será sempre assim. A escola onde meu filho estuda hoje não tinha acessibilidade e assim que ele foi matriculado, fizeram todas as adaptações mesmo em pandemia. Depois de toda essa saga de procura da escola, veio a bendita pandemia. Desculpa o palavreado, mas puta que eu pariu. Aula online, aí eu consegui ver a real situação do Bruno, o quanto ele sabia, o quanto ele está atrasado perante os outros alunos e o quanto é maluco a nossa legislação de a criança não poder repetir. Aí, para minha pessoa, foi muito difícil eu ter que encarar tudo. O mundo mudou e o meu mais ainda. Eu tenho uma criança especial que saiu de tudo e nos isolamos em casa. O Bruno começou a ter crises de ansiedade e eu também. A escola, confesso que não era mais um problema. Passamos por uma fase que eu fingia que ele aprendia e tudo certo. O que me preocupava era ele estar se fechando para o mundo. Estava com medo das pessoas. Todas as pessoas que ele amava foram para o tablet. E justo na pandemia era a escola nova e, cara, que fase. Mas a vida é cheia de ciclos e eu percebi que precisava de ajuda e fui procurar uma psicóloga, tanto para minha pessoa como para o Bruno. Mas as aulas online são um verdadeiro caos, devo confessar. Para mim, a escola é um local tão delicado, ao mesmo tempo me faz ter lembranças maravilhosas, mas tão dolorido por não ser aceita e escutar as desculpas mais esfarrapadas do planeta. Quando consegui entrar em uma e fui acolhida e ver os profissionais da escola todos empenhados a fazer o melhor para o meu filho, é maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo, se achar que inclusão é apenas uma rampa de acesso para cadeirante, poxa, é um misto de emoções. Pura inclusão é muito mais que isso. É desde a adaptação curricular até uma pessoa para ficar com seu filho. Então, é dolorido e mágico. Dolorido de saber que tem que lutar muito para ter o básico. E mágico quando você vê o apoio de todos para com você. O seu filho fazer amizade parece ser uma coisa simples, né? Mas não é. No caso do Bruno ser cadeirante, as crianças não têm paciência de esperá-lo e saem correndo e ele fica para trás, olhando. Aí você se depara com uma mãe da escola, por exemplo, que diz: Fulano, volta aqui e leva o Bruno para passear. E você pensa: caraca, que mágico. Ela percebeu a situação e o incluiu. Mas você tem aquela mãe que diz: ah, eu não convidei vocês para a festa no buffet porque o Bruno não pode brincar em quase nada. Então, para que convidar? São infinitas coisas. Desde não conseguir chegar a um local por falta de acessibilidade até a falta de respeito. Mas eu decidi apenas me focar no mágico e lutar sempre por qualidade de vida. E mostrar a ele que ele não é a sua deficiência. Ele pode tudo dentro das suas possibilidades. A sociedade machuca muito o coração de uma mãe e não imagina o quanto dói o tempo todo. Temos que brigar por direitos tão básicos como uma rampa em um local de acesso que é para todos. O que quero falar nesse texto é que eu sou grata a Deus dele me permitir ser mãe e dele me permitir cuidar de um anjo de asa quebrada, como eu chamo meu filho. Com a vida dele, eu consegui ver um mundo tão especial, mágico e ao mesmo tempo tão cruel. Isso é a vida. Agradeço a oportunidade de falar apenas um pouquinho da minha trajetória de ser mãe, de um garotinho que tem o sorriso mais meigo do planeta e um abraço que só ele sabe dar. Isso sem contar a força que esse cara tem de viver. Ser mãe especial é mágico, porque aprendemos o verdadeiro significado do milagre e da gratidão. Eu, Carla, às vezes vejo umas mães reclamando que a criança chama sem parar: mamãe, 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 e se irrita. Eu penso: cara, você não sabe quantas mães do planeta queriam escutar uma única vez esse mamãe. E eu digo que vivemos uma magia porque no olhar dos nossos filhos descobrimos um mundo mágico, onde podemos, em meio aos nossos olhares, dizer o quanto amamos uns aos outros. Mas, ao mesmo tempo, é bem difícil ver que o seu filho ainda não está tendo a evolução esperada para a idade e uma sociedade que foca nisso. É muito mágico e dolorido. Mágico por ver tantas coisas que são milagres no nosso dia a dia e dolorido
por ser tão surrado cada coisa conquistada. Eu sempre brinco que enquanto umas mães brigam que a criança escreveu na parede dela, eu, na minha casa, estou mega feliz que o meu filho conseguiu fazer a pega da canetinha. Enquanto uma mãe leva o seu filho para brincar no parque, eu levo o meu para a clínica de reabilitação. Eu sou coitada por causa disso? De jeito nenhum. Eu estou tendo um aprendizado como pessoa que só uma mãe com uma criança portadora de necessidade especial sabe. É fácil? Seria hipócrita se dissesse que sim. Claro que não é. Mas ao me deitar no final do dia e ver que a minha tarefa como mãe foi cumprida, isso é mágico. Gratidão, Carla. Que linda a sua história. Muita, 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 muita emoção. Obrigada. Uma gratidão imensa por ter conhecido essa mulher e gratidão por poder contar essa história e lançar para o vento. Eu vou fazer agora alguns comentários sobre essa história. Vou começar fazendo uma pequena introdução. Depois eu vou falar como a Carla, ela transita nos polos contrários da vida dela. Depois vou falar sobre a questão da falta de inclusão do Bruninho nas escolas e como a Carla lida com tudo isso. E no final, a questão do amor na família dela. Então, a Carla, ela mostra sua saga em ser mãe e começa já nas tentativas dela de tentar engravidar. Nessa trajetória, ela descobre uma doença que a impossibilita de ser mãe e em 5 anos faz tratamentos. Ela tenta se destituir do sonho de ser mãe, não se vê mais como uma mulher, fica deprimida e quando vai fazer a operação, 1 mês antes descobre a gravidez tão sonhada e desejada. A história, ela já podia terminar por aí, mas não. A gravidez, ela é de risco, ela nem coloca a mão na barriga dela com medo de perder. Ele chegou prematuro e corre o risco de vida. Em 9 meses, o Bruno vai lutando pela sua vida junto com a Carla e eles vencem. Daí a notícia de que o Bruno é especial. Eu não sei como a Carla, ela recebeu essa notícia, mas ela disse que receber essa notícia não foi tão difícil quanto receber tantos nãos das escolas. E pelo seu relato todo, percebemos que o quanto hoje a Carla vive intensamente e com os pés no chão, fincada na realidade sobre o ser mãe de uma criança especial. Mundo onde tudo é muito intenso, à beira da morte, aprendendo a respirar, a segurar o pescoço, a falar mamãe, ouvir nãos, ser excluída e onde cada ganho é surrado, mas que também é um mundo cheio de amor dela, do Bruno, da família e das pessoas que quiseram compartilhar suas vidas e se propõem juntos a superar o desafio de incluir o Bruninho no mundo tão esquisito, tão excludente em que a gente vive. Eu digo que a Carla ela é maravilhosa, porque ela transita nos polos contrários e ela sabe que eles existem e não exclui um polo em detrimento do outro. E isso a torna mais forte e completa. Eu vou explicar. Olha o que ela fala sobre a sua vida como ser mãe. As palavras são delas. É muito intenso, mas cheio de amor. É maravilhoso, mas cruel também. Mundo onde tudo é diferente, mas de imensidão sem tamanho. Aprendizado maravilhoso, mas dolorido. A Carla, ela tem certeza de que a sua situação é positiva e negativa ao mesmo tempo. E isso é enxergar as coisas de maneira mais completa. Enxerga a totalidade da vivência de ser mãe de uma criança especial, pois ela poderia enxergar só o que é positivo e negar o sofrimento contido nessa experiência. Ou ela poderia viver só as coisas negativas de ser mãe. Há muitas pessoas que fazem isso, vivem um lado só da moeda, e isso não faz bem para a saúde mental e nem física. Você pode estar me perguntando, mas não é melhor só viver o lado positivo? Assim não fica mais fácil e feliz? Sim, aparentemente sim. Mas como a gente consegue perceber na história da Carla, é que o lado negativo, ele existe. E aí, você esconde? Não vive? Sabe o que pode acontecer?
Escondendo esse lado negativo, é como se a gente jogasse a sujeira para debaixo do tapete. A sujeira continua lá, só que está escondida. A gente vai acumulando, acumulando essa sujeira, que é o que não queremos enxergar, o lado negativo das coisas, até que uma lufada de vento, porque a vida vai proporcionar isso, aparece e a sala vai ficar toda suja. Quando a sala fica toda suja, podemos dizer que aí a pessoa passa a ter doenças mentais e até físicas. Por isso é importante sempre olhar os dois lados da moeda. O que é positivo e o negativo das nossas situações e das nossas experiências, vivenciá-las de corpo e alma, como a Carla faz. O contrário também é verdade. Se a Carla vivesse só o lado negativo de ser mãe, se ela só vivesse o peso, dos nãos que ela recebe, só o lado excludente da sociedade, só o lado da impossibilidade, ela se imobilizaria. Ela não lutaria mais e cairia doente ou com depressão. Percebem a importância de viver as situações em sua totalidade? Isso nos torna mais resistentes, mais fortes e enxergamos melhor a realidade que nos cerca. A Carla é linda. Ela sabe disso e faz com maestria. Vibra com a felicidade e também sabe mergulhar na sua dor. E com isso, aprende como mulher e como ser humano em desenvolvimento. Ela sabe disso tudo e ainda diz, isso é a vida. Outra saga que a Carla vive é incluir o Bruno, principalmente nas escolas. E ela diz, é tão delicado pelos nãos, pela exclusão e preconceito, mas ao mesmo tempo com maravilhosas lembranças. Vou primeiro falar do lado negativo. Por mais que as leis endossem o direito das crianças especiais se matricularem em qualquer escola, a Carla nos prova a infeliz e terrível realidade em que vivemos. Muitas escolas particulares encontram meios para recusar e, quando aceitam, a maioria também não está preparada para efetivamente incluírem as crianças especiais. Infelizmente, essa é a nossa realidade. E há muito para se lutar contra isso em termos de sociedade. E essa é, de novo, infelizmente, a realidade em que a Carla se encontra. Eu vou dizer que eu conheci a Carla nessa primeira escola que ela foi aceita. E o meu filhote estudou junto com o Bruninho. E vi o que ela faz nesse cenário tão difícil que ela não contou. Lembra que ela percebeu que para o Bruno se desenvolver melhor, ela tinha que ter um esforço conjunto da família, terapeutas e escolas? Ela levou isso a cabo. Primeiro, ela conseguiu levantar uma vaquinha para comprar uma cadeira de rodas para o Bruno. Depois, percebendo que a cadeira da escola não era segura para ele sentar, a escola e a Carla foram até o fabricante pedir uma cadeira adaptada para ele. E eles conseguiram de graça. Depois, percebendo que Bruno ainda não conseguia participar de certas atividades, construíram uma peça de madeira bem grande para que ele pudesse ficar em pé. Isso foi o que eu pude ver. Imagina as adaptações curriculares em que se embrenharam todos. Sabe o que eu quero dizer com isso? Sim, Bruno e Carla não deveriam passar por isso, não mesmo. Nossa sociedade ela já poderia estar muito mais desenvolvida em relação à inclusão. Há muita teoria, muitos estudos que, se fossem bem implementados, não viveríamos essa situação. A situação é muito negativa por isso, mas Carla ela não se mobilizou. Diante dessa realidade, ela passou a construir a partir dela. Bora arregaçar as mangas. E assim, ela conseguiu reunir pessoas à sua volta que tiveram coragem de dizer sim, mesmo sabendo que não estavam preparadas, e começaram a construir juntos, a construir o futuro do Bruninho. A situação é péssima diante a realidade das escolas, mas maravilhosa pela comunhão dos esforços da Carla, Bruno, família, escola, terapeutas e pessoas envolvidas nesse processo. Daí, consegue perceber o quanto é ruim e maravilhoso ao mesmo tempo? Consegue perceber quanto amor está envolvido? E falando em amor, acho que nunca vi tanto amor numa família. Eu fui em 2 festas de aniversário do Bruno e espero ser convidada sempre.
Na primeira vez que eu fui, depois do parabéns, fui surpreendida com uma forma de amor tamanha que nunca havia experienciado antes. Foi assim, começou a ter uma canção de amor. O avô do Bruno começou a cantar. No início eu não dei muita bola, mas aí eu percebi que todo mundo da família começou a cantar. E depois, os adolescentes que estavam lá atrás da festa, reunidos lá no cantinho deles, também vieram correndo para a mesa junto do Bruninho. E aí todo mundo começou a entoar essa canção de amor e aquela vibração, ela foi contagiante, ela contagia, porque a gente consegue perceber quanto amor o Bruno irradia e esse amor ele se expande nas pessoas. Eu realmente nunca vi tanto amor na minha vida e eu espero ser sempre convidada nas festas da Carla. E só de pensar, eu me emociono até hoje ao lembrar dessas festas. E aí eu pedi para Carla enviar o vídeo de algumas delas com essa canção de amor e espero que vocês também possam ouvi-la e se contagiar também. Carla, ela constrói a partir da realidade dela, porque ela vive os polos contrários de corpo e alma. Dessa maneira, ela consegue enxergar a realidade melhor e ela não imobiliza. Ela vai construindo a partir da realidade dela. Isso é muito maduro por parte dela. E terminando, para quem está escutando as histórias do quadro Mulheres que Inspiram Ação, eu faço um convite porque eu tenho certeza que você tem uma história inspiradora para contar para gente e poder inspirar outras mulheres. Eu imagino que todas juntas, de mãos dadas, a gente possa nos inspirar para que cada vez mais possamos ser mais protagonistas de nossas histórias. Juntas a gente é mais forte, com certeza. Se você quiser contar a sua história, envia para mim no e-mail osdilemasdofeminino@gmail.com. Escolha um tema da sua vida e escreve para mim mais ou menos em 3 páginas, que depois eu entro em contato com você, a gente vai tirando dúvidas para depois eu poder contar a sua história. Eu espero a sua história.